Tiago, você ainda se depara até hoje com colegas, sejam da fisioterapia ou de outras áreas, que ainda duvidar ou questionar é uma coisa, mas que ainda tentam descredibilizar a osteopatia? Você ainda tem algum tipo de experiência nesse sentido? Então, hoje, graças a Deus, né, cada vez menos, e as coisas que apareciam mais para vamos dizer assim, para a pessoa se colocar no lugar que ela não se encontrava, ainda passando por cima de outros colegas, né? E todo mundo falando que médico que fala mal de médico, né? Quando dentro de pessoas que fazem coisas diferentes, elas acabam não olhando na mesma direção e elas acabam atrapalhando o poder da classe, né? Nós fazemos parte de uma classe para poder ascender, como ela vem ascendendo desde a época do Ronaldo Fenômeno, que colocou a gente lá para cima, tá? E a gente aproveitou esse momento. Só que muitas pessoas, nas brigas, né, de teclado ou nas brigas de Instagram, ficam desdenhando de que outros recursos são menos importantes do que o que ele faz, sem saber o que o outro faz e por que o outro faz, com a intenção que o outro faz, querendo defender uma forma de metodologia, sendo que aquela metodologia não serve para poder ser utilizada em todas as outras, que a gente já viu muitas pesquisas quando falam mesmo da osteopatia. A gente não está falando que a gente é assertivo, eu não estou falando que os outros não são menos assertivos, muito pelo contrário, mas eu ainda acho que falta ainda o pé no chão de todo mundo conseguir olhar para o mesmo propósito, mas por caminhos diferentes e respeitar o caminho do outro. Mas eu posso te falar, garoto, que eu nunca perdi tempo com isso, né? Acho que isso nunca foi o motivo de deixar de fazer as coisas, e sim de querer olhar cada vez mais para frente do que ficar olhando para trás, porque eles, para mim, estão... Eu tô com o retrovisor aqui, ó, então quer dizer que deixa eu seguir meu caminho, porque no retrovisor tem os carros lá para trás, e deixa eles ficando para trás, porque eu vou seguir a minha forma de fazer e pensando sempre no melhor. Porque senão a gente vai começar para soberba, né? Eu vou querer falar que eu sou o cara, eu sou o cara que resolve, eu vou ter a soberba de falar que eu sou doutor, que eu sou aquilo, que eu que entendo das coisas, né? Eu vou começar a exigir tratamentos diferenciados, e sendo que eu acho que no nosso meio, graças a Deus, a gente só tem pessoas que trilham e que todo dia colocam o pé no chão. A gente tem mestre, a gente convive com doutor, a gente convive com pós-doc, a gente convive com especialista, a gente convive com todo mundo, só que todo mundo olhando para a mesma direção. Eu queria trazer uma contribuição dentro disso que o Thiago falou, né, que eu acho muito importante, né? Assim, cada vez menos a gente tem visto essas críticas acontecendo. Eu acho que por dois grandes motivos, né? O primeiro motivo é que a osteopatia tem se sedimentado mais ainda. O segundo grande motivo é que não encontra eco aqui. Eles não encontram eco nesse conflito com a osteopatia. Então aqui a gente não dá para conflito, para briga, a gente está para fazer a entrega do paciente. A gente está para que o paciente melhore como osteopata, e a gente como escola está para dar mais um instrumento para que o nosso aluno possa ajudar o paciente dele. A gente tem a prerrogativa aqui no Brasil de ser osteopata e ser fisioterapeuta, né? Então, o ser osteopata não exclui nada do que a gente aprendeu na faculdade, né? Vai se somar ao que a gente aprendeu na faculdade para que a gente possa fazer uma entrega ainda mais qualificada para o nosso paciente. O objetivo principal da osteopatia sempre foi a melhora na qualidade de vida do nosso paciente. Então, tudo que a gente puder utilizar para melhora clínica e funcional e de qualidade de vida do nosso paciente, isso vai ser sempre o nosso processo. Então, essa crítica ela chega muito pouco, exatamente porque não encontra na gente um eco para poder brigar, para poder desperdiçar o nosso tempo, que é de entregar algo positivo para o nosso paciente, com conflitos que não levam ninguém a lugar nenhum. É interessante isso, porque eu acho que toda vez que existe esse ruído, né, eu vou chamar isso de ruído, é porque em algum momento, em algum lugar, existiu alguma falha de comunicação, na maneira de como essa informação chegou no ouvido dessa pessoa, como que essa informação entrou dentro do cérebro dela e foi processada, como que isso saiu, né, como uma reação ali para as palavras que foram ditas, né? E assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que a gente ainda
eu concordo plenamente que esse ruído que existe entre colegas fisioterapeutas frente à osteopatia, ele diminuiu muito, assim, muito mesmo, nos últimos anos. Mas ruído ainda existe. E ruído é muito relacionado à informação de várias frentes. Eu vou te dar um exemplo frente ao que você disse, Pablo. Você falou assim, a gente continua sendo fisioterapeuta e quando a gente está assumindo uma condição de osteopata. Existe uma associação, que é uma associação que está aí presente em diversos países no mundo, que ela tem como bandeira principal lutar pela legislação própria da osteopatia em cada país do mundo onde ela acontece. É um trabalho honesto, é um trabalho legítimo. Eu acho que eles têm pontos aí muito bem definidos dentro do que eles defendem, mas particularmente eu acho que não é este o momento da osteopatia no Brasil. Eu não estou dizendo que eu esteja certo ou que eles estejam errados, mas acho que é algo legítimo e honesto de ambas as partes, assim, de ambos os lados. E existe ainda ruído que diz assim, mas hoje, no Brasil, você só é osteopata ou você só é uma pessoa legítima da osteopatia se você faz parte desse grupo. Mas espera aí, eu não compactuo da mesma bandeira, eu não penso igual essa pessoa está pensando. Apesar de a gente trabalhar dentro da mesma linha como profissional, como osteopata. Então, assim, é muito importante que a informação sobre tudo que está aí em volta da osteopatia, ela possa chegar no ouvido das pessoas de maneira mais clara, mais limpa. E aí fica uma dica para todo mundo que está escutando a gente agora. Quando vocês ouvirem coisas sobre osteopatia que colocarem uma carga um pouco mais pesada, ou sobre as escolas de osteopatia, que coloquem uma carga um pouco mais pesada, ou questionários assim mais importantes e mais intensos sobre isso, procurem ler as coisas que existem, as resoluções que existem, né? As leis que existem estabelecidas hoje no nosso país referentes a esse tipo de trabalho. Porque é muito fácil falar muitas vezes e fazer muito ruído, mas a gente precisa entender que existem regras que são definidas e essas regras devem ser sempre respeitadas. Associações, órgãos de classe, tudo isso deveria existir para fortalecer o trabalho como um todo, principalmente não entre as escolas, mas para a população. As pessoas que pudessem ser melhor instruídas sobre as possibilidades que elas poderiam encontrar na vida delas recebendo esse tipo de tratamento. E muitas vezes a gente vê gente se perdendo nesse processo, né? Gente que está mais preocupado de dizer isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado, ao invés de mostrar para os outros, né? Esses são os caminhos e venham conhecer que vocês não vão se arrepender sobre isso. Então, isso aqui faz parte da nossa luta também, do nosso trabalho, né? Da última vez que a gente esteve em Salvador, foram quantas palestras que a gente fez, Pablo, nas faculdades? Alguma coisa de 7, 8 palestras, né? Alguma coisa mais ou menos nessa linha, né? E o objetivo é simples e óbvio, assim, ninguém ganhou R$1 para fazer isso. O que a gente quer é trabalhar com um processo que a gente está chamando aqui de educação em osteopatia e trabalhar isso dentro do captor, que é o mais importante para levar isso para os outros, que é o aluno de graduação, que tem um pouco mais de facilidade, né, para definir esses conceitos e esses termos.